Diga. Você que manja mais de Apple aí, quando o cara fala assim, você que manja, lá vem, hein? Quando fala assim, lá vem, hein? Quando o cara fala assim, ó, você que manja de computador, vale a pena trocar um A50 por um iPhone 7? Qual que é o A50? É da Samsung? Qual que é o... Eu não conheço o A50, que modelo é esse? Então, cara, eu não conheço esse modelo. Depois eu dou uma pesquisada pra te falar. Tá? Depois eu dou uma pesquisada. Eu vou falar a minha opinião, tá? Vou falar a minha opinião. Eu uso... O meu celular é um Xiaomi. Meu celular é um Xiaomi. Celular, a minha filha pega, a minha filha joga no chão. Eu não fico cuidando... eu não fico cuidando muito do celular. Então eu, particularmente, para celular, eu não ligo de usar Android, tá? Eu eu uso eu uso Android, uso o Xiaomizão aqui de boa. Se alguém roubar, se cair no chão, se quebrar, o prejuízo não é tão grande. Eu já tive um iPhone eu tive dois iPhones, o iPhone 4 e o iPhone 4S. Gostei muito, muito, muito mesmo. Mas eu não continuei usando o iPhone porque eu acho muito caro. Pelo que eu preciso, eu acho muito caro. Agora, para computador, aí é outra história. Eu prefiro o Mac. Mas acontece o seguinte: é bem provável que o meu próximo computador não seja um Mac. Porque está muito caro, muito, muito, muito caro mesmo. E eu acho que o meu próximo computador vai ser um PC da NASA, mas não vai ser Mac. Tá bom? Eu acho assim, que a qualidade é boa, é indiscutível, tá? Que a qualidade é boa, é indiscutível. Quem experimenta, adora, tá? Mas precisa ver o que você usa, né? Se você usa muito celular e tal, eu não uso tanto. Então, a qualidade das fotos é excelente, né? É excelente. Enfim, vamos pra aula. Já dei minha consultoria pra você de graça, hein? Vou cobrar. Próxima vez que eu fizer aula aqui, eu vou fazer na Twitch. E você vai ter que me dar um sub lá, pra compensar essa consultoria que eu dei pra você de graça. Vai ter que dar um donate lá, um sub, alguma coisa. Dá uns 100 gramas de arroz, tá pago. Bom, então bora pra aula. Pessoal, essa aula aqui é uma aula que eu quero deixar ela bem descontraída, quero deixar ela bem bacana, porque ela é de sexta-noite, vocês estão cansados, eu estou cansado. Então a gente vai tentar fazer de um jeito bem bacana. Mas ela é uma aula que a gente vai começar a falar de coisas mais técnicas. Cada vez coisas mais técnicas. Então não deixe de assistir as outras aulas, porque sempre uma aula vai estar relacionada à outra. E não deixe de perguntar. Teve dúvida? Pergunta. Não fica aí não. Se você perdeu alguma coisa e começou a viajar, não fica pensando assim, já perdi a aula, já viajei, já fui olhar o celular aqui, já me distraí. Não faz isso não. Fica atento aqui e pergunta para você entender, porque é muito importante, tá? Hoje nós vamos falar de concorrência, tá? Esse assunto concorrência é o assunto número do PDF número 4, né? Daqueles PDFs que eu disponibilizei para vocês. E se alguém quiser ler isso aqui mais a fundo, eu gostei da aula do professor, mas queria entender mais. Você pode ler o capítulo 3, lá do livro de Arquitetura de Sistemas Operacionais. Bom, eu vou dar a notícia para vocês que vocês... Não sei se vocês vão gostar, não sei se vocês não vão gostar, não sei se vocês vão assustar, mas vocês sabem que semana que vem nós temos prova, tá? A semana que vem vai ser a nossa primeira prova 1, aquela provinha 1, certo? Então já é semana que vem. É na sexta-feira que vem. Então sexta-feira que vem
nós teremos prova. Então, fica comigo até o final dessa aula, que no final dessa aula eu vou explicar como vai ser a prova. Vou explicar tudo como vai ser. O horário da prova, como vai ser, onde vai ser, o prazo da prova, como vai ser a nota, tudo certinho. Então, fica atento aí, não vai pegar a pizza e perder as dicas da prova, beleza? Então, bora. Nós vamos falar hoje de como que surgiu o conceito mais importante dos sistemas operacionais modernos. Tá? O nome, não esqueça, hein, tá, pessoal, o nome do que nós vamos falar hoje é esse nome bonitão aqui, ó. Concorrência. Tá? Concorrência é o nome importante que nós vamos falar hoje. E nós vamos ver que concorrência só existe em sistemas multiprogramáveis. Tá bom? Sistemas multiprogramáveis. Os sistemas mono não tinham concorrência, só tinha um programa, beleza? Então nós vamos fazer uma introdução, falar bastante de como funciona essa concorrência. E esses três assuntos aqui, ó, a introdução, a interrupção e exceção e as operações de entrada e saída, eu vou explicar eles juntos. Eles vão ser como se fosse um bloco único aqui, porque eles estão totalmente relacionados. Perfeito? Então essa vai ser a primeira parte da aula. A segunda parte da aula vai ser essas três técnicas aqui que eu vou explicar para vocês, que é o buffering, o spooling e a reentrância. Perfeito? Então, bora para a aula. Pessoal, os sistemas operacionais, né, no começo dos sistemas operacionais, eles não eram sistemas igual os de hoje em dia. Eles eram monoprogramáveis. Pessoal, só para não ficar sozinho, não me deixem sozinho aqui com esse sentimento de solidão aqui no meu quarto. Fala para mim, os sistemas monoprogramáveis eram os sistemas que executavam de que forma? Como que eles eram? Eu mostrei para vocês nas aulas anteriores. Isso, Máximo. Um programa de cada vez. Obrigado por não me deixar aqui nessa solidão. Boa, Anderson. Um por vez. Exatamente. Valeu. O que acontecia, pessoal, nesse sistema monoprogramável? Existia uma diferença, né? Essa palavrinha aqui, ó, disparidade, indica diferença. Existia uma diferença muito grande entre o que o processador executava, o tempo do processador executar, e as operações de entrada e saída. Então, ó, o processador executa muito mais rápido do que as operações de entrada e saída. Vocês lembram da aula passada? Na aula passada, o que é uma operação de entrada e saída? O que vocês entendem por uma operação de entrada e saída? Cita um exemplo para mim, no computador. O que é uma entrada ou o que pode ser uma saída? Oi. Boa, impressão é uma operação de saída. Boa, é isso aí. Tá, é isso aí. Uma rede, exatamente, ó, vocês que são da área de redes, né? A rede sempre é uma operação de entrada ou de saída, né, Elias? Ela pode ser uma saída se você estiver fazendo upload de dados, se você estiver enviando dados, e pode ser uma entrada se você estiver recebendo um download, por exemplo, recebendo os dados. Então, nesse caso meu aqui, por exemplo, eu estou usando mais o meu upload do que o meu download, né? Porque eu estou mandando dados pela rede, eu estou transmitindo, estou broadcasting para vocês. E vocês estão recebendo os meus dados, né? Recebendo a minha voz, recebendo o meu vídeo aqui.
Então, boa, vocês entenderam, né? Esse é o conceito. O que eu quero dizer para vocês é, naquela arquitetura que eu mostrei para vocês na aula passada, o processador sempre é muito rápido. Ele é o mais rápido dos dispositivos. Pessoal, antes que vocês me perguntem, sempre tem algum gamer na turma que me pergunta assim, professor, e a placa de vídeo? Essas RTX, sei lá, RTX... Qual que é a RTX? Tudo bem, agora saiu a linha 3000 aí, né? Mas da linha 2000 aí, da linha 2000, qual que é a top? É a 2080 Ti, 2060, 2080 Ti, RTX 2080 Ti. Exatamente. Essas placas aí, elas são praticamente um processador, né? Elas têm uma capacidade de processar, elas têm memória. Então a placa de vídeo não entra muito nessa categoria, ela é um caso à parte. Então, mas vamos esquecer essas placas de vídeo, vamos pensar numa placa de vídeo normal. Uma placa de vídeo on-board, tá? Uma placa de vídeo normalzinha. Uma saída de vídeo comum, não uma placa dedicada, tá joia? Porque senão aí a situação é outra. Nós vamos pensar numa GPU comum. Nessa situação, o processador, compartilhada, certo? Pensar ela dessa forma para facilitar. Então, numa situação assim, o processador é o dispositivo de hardware mais rápido que você tem no seu computador. Ele é mais rápido do que a memória, ele é mais rápido do que o disco, ele é mais rápido do que o SSD, ele é mais rápido do que a rede, né, do que a impressora, ele é mais rápido do que todos os outros dispositivos. Então, se um desses dispositivos demorar muito, ele vira um gargalo para o processador. Então, eu vou mostrar um número aqui para vocês. Esse número que eu vou mostrar, eu retirei do livro, tá? Daquele livro do Arquitetura de Sistemas Operacionais. Olha essa informação aqui para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Ó, imagina que eu tenho aqui a memória RAM. A memória RAM, pessoal, olha a informação que eu tenho aqui. Para você ler um registro na memória RAM, você leva em torno de 0,0015 segundos. 0,0015 segundos. O que isso significa? 0,0015 segundos é a mesma coisa que 1,5 milissegundos. Certo? Ó, se você pegar a calculadora aqui, ó, e fizer a conta, 0,0015 vezes 1000, ó, vezes 1000, ele dá 1,5 milissegundos. Tá ótimo? Ó, chegou o Thiago aí. Bem-vindo, Thiago. Boa noite. Faz de novo, professor, por favor. Ah, tá. Aqui, ó. Eu peguei essa informação aqui. Posso te chamar de a velha? Qual que é o seu nome real? É porque tá aparecendo a velha pra mim aqui. É o Caio. Beleza. É que a velha fica estranho depois, né? Então tá, Caio, ó, vou fazer de novo aqui. Ó, eu peguei essa informação, 0,015. Não precisa, pessoal, não precisa decorar essa conta, nada, tá? Isso aqui é só uma informação que eu vou dar pra vocês. Não vou pedir isso na prova, não. Entendi. Não, fica suave. Beleza, cara? Mas não precisa decorar essa conta, não vou pedir isso aqui na prova, tá? Isso aqui só pra vocês entenderem a diferença de tempo entre o processador e o resto, tá? Então vou pegar aqui, ó, a memória leva 0,0015 segundos. Isso aqui, ó, é 0,0015 segundos, ou seja, é muito menos que um segundo, né? Porque um segundo é 1, 0,0015 é muito menos que um segundo. Então, se você faz vezes
1000, você transforma aquilo lá em milissegundos, né? Que 1 milissegundo equivale a 1 segundo dividido por 1000. Tá? Então, ó, 1,5 milissegundos, está aqui embaixo. Perfeito? Perfeito, Caio? Aí, agora, olha a outra informação. Olha a outra informação. O processador, certo? Vou colocar aqui embaixo. A CPU, tá? A CPU ou UCP, tá? CPU é em inglês, Central Process Unit, em português, Unidade Central de Processamento. Tá bom? Ela leva 0,0001 segundo para executar 100 instruções. Cara, é muito rápido. É muito rápido. Então eu vou colocar aqui na calculadora, ó, 0,0001 segundo vezes 1000. Dá 0,1 milissegundo. Cara, em 0,1 milissegundo, ele executa 100 instruções. Estão vendo a diferença de velocidade entre a memória RAM e o processador? E olha que a memória RAM é rápida, hein? Imagina se fosse o disco, imagina se fosse outra coisa. Estão entendendo isso aqui? A diferença que tem? Ó, se você fizer uma conta rápida aqui, vamos ver se vocês estão espertos mesmo. Enquanto eu estou fazendo uma leitura na memória RAM, quantas instruções eu poderia fazer? Vamos ver se vocês estão bons de matemática. No processador. Enquanto o processador espera a memória RAM responder, quantas instruções ele poderia fazer? Boa, Vitor. 1500, certo? Exatamente. 1500. Por quê? Ó, vou fazer uma conta aqui. Se eu pegar aqui, ó, 1,5 dividido por 0,1, vai dar 15, certo? Eu tenho 15 vezes 100, porque a cada segundo eu consigo, a cada 0,1, né, milissegundos eu consigo fazer 100 instruções, então a cada 15 vezes isso eu consigo executar 1500 instruções. Perfeito, Vitor. Boa conta, boa matemática. Tá? Então, ó, a conclusão é, enquanto a RAM, certo? Enquanto a RAM enquanto a RAM faz uma leitura, vamos colocar assim, o processador executa 1500 instruções. Então, a gente pode dizer que o processador é 1500 vezes mais rápido do que a memória RAM. Caio, essa aula eu estou gravando aqui no meu computador, e depois eu vou fazer o upload dela para vocês. Eu vou fazer o upload em algum lugar, não sei onde eu vou fazer o upload, tá? Porque como o Blackboard estava dando problema, eu vou dar um jeito de disponibilizar para vocês. Eu ponho, nem que seja no YouTube, eu ponho lá no YouTube e mando o link para vocês, eu dou um jeito, tá? Bom, então, pessoal, na aula passada eu tinha mostrado para vocês isso daqui, ó. Lembram desse desenho aqui? Ó, isso aqui é uma pirâmide de velocidade, né? Registrador, memória cache, que fica dentro da CPU. E a memória RAM é a segunda mais rápida aqui, ó.
perde só para o processador. Imagina então, se o processador já é 1.500 vezes mais rápido do que a memória, imagina como que ele é mais rápido do que o HD, SSD, pendrive, DVD, rede e assim por diante. Estão percebendo essa grandeza? Isso é muito importante, perfeito. Então, em um sistema monoprogramável, se você pode executar apenas um programa por vez, vai acontecer que você vai subutilizar o teu computador. Porque o teu computador, enquanto ele vai esperar uma operação de entrada e saída, ele fica parado, certo? Então, enquanto você está usando uma coisa, você não consegue usar outra. Porque ele fica parado, ele está só processando uma coisa só. Então, nos sistemas multiprogramáveis... Ah, outra coisa, pessoal. Vocês devem ter percebido nas minhas aulas que eu não gosto de ficar lendo os slides. Porque fica cansativo. Então, slide que tem muito texto, eu deixo para vocês estudarem depois. Tá? Eu gosto de focar nos slides que tem desenho. Ó. Perfeito? Eu gosto de focar nos slides que tem desenho. Tá joia? Mas se vocês quiserem que eu pare em algum slide para ver alguma coisa, é só falar, ô professor, pare em tal slide, tem alguma coisa aqui que eu estou vendo, não estou entendendo. Eu paro, tá? Então, nos sistemas multiprogramáveis, você já estava copiando já? Não precisa, ô Caio, acompanha, vou dar uma dica para você. Abre o arquivo na tua máquina. Isso, abre o arquivo na tua máquina, tá tudo lá no BB, Caio. Aí só vai anotando em cima. Você estava copiando o quê? Essa continha aqui, ó. Ó, isso aqui eu copio no chat aí pra vocês, quer ver, ó? Se for isso, né? Não sei. Aí, ó. Tá aí no chat. Mas o conselho que eu dou pra você, Caio, faça isso. Abre os arquivos que estão no Blackboard e vai anotando lá. Você anota direto no arquivo. Depois para estudar fica facinho. Bom, então, aqui nos sistemas multiprogramáveis, que são os sistemas que nós usamos hoje em dia, né, que é o que nos interessa estudar, eles têm vários programas compartilhando o processador, certo? E o que vai acontecer com esses vários programas aqui, ó? O que vai acontecer com esses vários programas? Eles vão competir, eles vão disputar, eles vão concorrer, né? Por isso que o nome da nossa aula hoje é concorrência. Eles vão concorrer por uma fatia de tempo. Ou seja, todos os programas, vamos ver se vocês estão espertos mesmo. Qual que era o primeiro mandamento da aula de SEO? Ó, quem não estava na aula passada não sabe disso, né? A Camila, o pessoal que não estava aí na aula passada não vai saber. Qual que era o primeiro mandamento que o Deus do SEO falou para vocês na aula passada? Isso, César. Aí, ó, César estava espertão na aula passada, isso mesmo. Não executarás fora da memória, né? Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento, pessoal, o segundo mandamento do Deus do SEO é o seguinte: todo programa ele vai para a memória principal para ele poder conversar com qual dispositivo. Na aula passada eu mostrei isso para vocês. Memória principal e um outro carinha. Tinha um outro carinha que ficava conversando com a memória principal. Que carinha é esse? Aonde que todo processador... Ih, caçamba. Traí aqui, me traí. Já dei a resposta. O que todo programa quer fazer no computador? Aonde que ele tem que ir? Qual que é o último lugar que ele tem que passar para ele conseguir, vamos dizer assim, funcionar, né? É o processador. Então,
O segundo mandamento irás até o processador. Né? Irás até o processador. Então, assim, todo programa tem que ir até o processador. Se ele não passa pelo processador, ele não executa, não acontece nada. Então, o processador, ele vai ter que doar um tempo dele para cada programa. Se ele tiver muitos programas, ele tem que doar esse tempo entre esses vários programas que ele tem. Vamos ver um pouquinho disso aqui. Esse slide aqui, ele está todo anotado, tá? Deixa eu mostrar um para vocês aqui que não tem anotações, antes de mostrar essas anotações aqui. Bom, nós temos aqui, pessoal, um gráfico que eu gosto de usar eu retirei ele do livro, mas eu gosto de usar esse gráfico porque ele me ajuda muito na explicação do que eu preciso que vocês entendam. Nós temos aqui um gráfico da esquerda, tá? Esse gráfico aqui, que é o de um sistema monoprogramável. Como que esse gráfico está funcionando, tá? Nós temos aqui uma linha do tempo, então conforme você vai andando aqui no gráfico, você está representando o tempo de uso, tá? O tempo que você está usando em cada coisa. Aqui em cima você tem o tempo que você ficou fazendo uma entrada e saída, ou o tempo que você ficou na UCP. O que significa UCP mesmo? Unidade Central de Processamento. Isso aqui é a mesma coisa que CPU, né? Processador. Então, num sistema monoprogramável, o que vai acontecer? Eu vou ter uma situação dessa forma aqui, ó. Eu tenho, deixa eu dar um zoom aqui. Eu tenho o programa é essa linha azul aqui, ó. Então o programa veio executando, tá? Ele está usando o meu processador. Em algum momento do uso do processador, aquele programa ele vai precisar enviar dados para algum lugar ou fazer uma leitura de algum lugar, né? Chega uma hora que ele precisa fazer algum tipo de acesso a um dispositivo externo do processador. Então vamos supor que ele foi fazer o acesso ao HD, né, ao disco rígido. Então ele vai solicitar para a controladora da placa-mãe, né, que a gente chamou lá de chipset lá na aula passada, ele vai pedir para o HD, para a controladora do HD, falar, olha, me dá aí os dados que eu preciso, ou grave os dados que eu preciso. E aí, esse processamento que estava sendo feito pela CPU, deixa de ser feito aqui e passa a ser feito pelo chipset. Então, o meu processador fica livre naquele momento. E nesse momento que ele fica livre, no sistema monoprogramável, o que vai acontecer? Não vai ter nada aqui, ó. Fica vazio. Fica vazio. Então ele vai ficar esperando aqui até terminar de processar aquela entrada e saída. Depois aquela entrada e saída volta e ele continua da onde ele parou. Né? Ele continua a processar do mesmo ponto que ele tinha parado e vai embora. Entenderam esse lado aqui do monoprogramável? Alguma pergunta? Tranquilo? Beleza. Vamos ver o outro lado agora. Se tiver pergunta, não tenha vergonha, tá, pessoal? Pode me interromper, pode perguntar. Ó, o outro lado aqui do sistema multiprogramável, a diferença dele
é que eu tenho aqui um programa 1 e eu posso ter um programa 2. Né? Eu posso ter vários programas ao mesmo tempo. Então, como que esse ao mesmo tempo funciona? Tá? Como que isso funciona? A gente tem a sensação de que é ao mesmo tempo, mas não é ao mesmo tempo. Né? A gente sabe que na verdade não é ao mesmo tempo. Ó, igual agora, ó, se eu venho aqui e abro um outro aplicativo aqui, ó, tá vendo? Abro um outro aplicativo, ó, começo a mexer aqui no aplicativo, fazer minhas coisas aqui. A impressão que eu tenho é que ele está executando tudo ao mesmo tempo. Ó, voltei aqui, estou falando, estou transmitindo, mas não é ao mesmo tempo. Ele está, na verdade, alternando esses programas lá no processador. Só que ele faz isso de modo tão rápido que nós temos a sensação que é ao mesmo tempo. Tá joia? Ah, professor, então o senhor quer dizer que não existe o processamento paralelo, processamento simultâneo, processamento ao mesmo tempo? Não, existe. Mas nós vamos aprender isso lá na frente. Tá? Existe quando nós temos as threads, quando nós temos vários núcleos. Aqui nós estamos imaginando uma CPU simples, de um único núcleo. Tá? Então, nós vamos chegar lá nas próximas aulas. Então, eu tenho aqui um programa. Esse programa fez o mesmo caminho do outro. Chegou em determinado momento aqui, ó, ele precisou fazer um acesso a uma entrada e saída. E aí, enquanto o programa 1 está aqui fazendo o acesso dele, ou a leitura dele, ou a gravação dele, ele está sendo processado pelo chipset. E o meu processador que antes ficava vazio, o que eu faço? Eu coloco lá dentro um outro programa, o 2. Eu não deixo mais vazio. E em algum momento, quando esse programa 1 aqui terminar de fazer o que ele estava fazendo, ô Vitor, pode ser no HD, pode ser na memória, pode ser na rede. Tá? Esse exemplo que eu estou dando aqui serve para qualquer entrada e saída. Entendeu isso? Sim. Pessoal, entenderam a diferença básica entre os dois mundos? Até mesmo os periféricos? Que tipo de periférico você quer dizer, Caio? Por exemplo, você quer dizer, por exemplo, fone de ouvido, esse tipo de coisa? Não. É que, cara, como é que eu posso falar isso pra você? É mais complexo do que... Não é uma resposta sim e não, tá, Caio? Porque assim, ó, se você parar para pensar, vamos pensar um fone de ouvido. O fone de ouvido, ele tá... Vamos pegar o meu caso, que o meu headset é um headset com fio. Tá? O meu headset é um headset com fio. Então ele está ligado na minha porta aqui, padrão aqui, né? Caramba, eu esqueci o nome dessa porta aqui. Como é que chama mesmo essa porta? Putz, esqueci. Essa porta do celular. Tem a P2 e P3, né? A P2 é a que é a P3 é a que tem as duas, né? Que tem o microfone e que tem a entrada e a saída, não é isso? Né? Isso, P3, exatamente. Então está conectado aqui na minha P3. Obrigado, César. Ele está conectado na minha P3. Essa porta P3, Caio, ela tem aqui dentro do meu computador, ela tem uma interface aqui dentro de áudio, que lida com esse áudio, que faz a entrada e saída do áudio. Então, o meu processador não fala diretamente com o meu periférico. Né? Não é o meu processador que vai conversar diretamente com o meu periférico. Quem conversa com o periférico é a minha P3. Só que a minha P3 está ligada numa controladora aqui. Tem uma controladora que processa esse áudio, né? Porque esse áudio ele tem que ser transformado, ele recebe um sinal digital, né, um sinal binário, e transforma isso
no sinal do periférico. Cada periférico trabalha num protocolo, trabalha num sinal, né? Entendeu isso? Então, assim, para facilitar, a gente fala que sim, né? Que o fone de ouvido é um dispositivo de saída, para facilitar. Mas, no fundo, você não conversa diretamente com o periférico, né? Mas a gente usa esse termo para facilitar às vezes. Bom, vamos ver então algumas perguntas. Só para eu saber, vocês entenderam a diferença aqui do monoprogramável e do multiprogramável? Porque isso é fácil. Isso aqui eu tenho certeza que vocês entenderam. Agora, fazer uma pergunta para vocês. Tá? Vamos pensar essa situação aqui, ó. Ó, pensem essa situação aqui comigo. Você tem cada cor aqui, ó, cada cor representa um programa. Então, o azulzinho é um programa, o rosinha é outro programa, o verde é outro programa. Então, você tem o programa azul, o programa rosa e o programa verde. Então, vamos imaginar que o programa azul ele estava processando, chegou nesse ponto aqui, ó, ele resolveu fazer uma operação de entrada e saída. E ele quis fazer alguma coisa com o HD. Gravar um arquivo, ler algum arquivo no HD, alguma coisa assim. Então ele solicitou essa operação. Aí quem assume essa operação é a controladora da placa-mãe, né? Você deve ter uma controladora SATA, IDE, né, que está ligado ao teu HD. Então a controladora assumiu isso. Então o processador falou assim, toma que é sua. Ó, é sua aí, controladora, se vira. E aí o processador não poderia ficar sozinho, poderia ficar vazio. Então o sistema operacional falou assim, ó, processador, você não pode ficar sozinho, você não pode ficar vazio. Toma esse programa aqui, ó. Toma o rosinha aí pra você. Põe ele lá no lugar lá do azulzinho. Perfeito? Até aqui, tranquilo? Estão entendendo esse desenho esquisito que eu fiz aqui? Beleza. Aí, o programa rosa foi processando. O programa rosa foi processando. Chegou aqui nesse ponto, o programa rosa falou assim, bom, cansei de processar. Quero fazer uma operação de entrada e saída. Preciso da LAN, preciso da rede. Aí quem assumiu esse programa foi a controladora de rede. Né? A placa controladora de rede recebe aquela requisição e vai se virar com isso aqui. Vai transformar isso aqui lá na camada OSI. Vocês já aprenderam camada OSI? Sim? Beleza. Aí vai fazer toda aquela transformação, todas aquelas coisas para a placa de rede poder se comunicar. Né? Então, enquanto a rede está fazendo isso, o processador é muito mais rápido que ela. Para não ficar vazio, o que aconteceu? O sistema operacional falou, ó, entra o verdinho. Entrou o verdinho lá. Aí o programa verdinho estava aqui fazendo também. Aí esse programa verdinho, em algum momento, falou assim, eu quero acessar a memória RAM. Então, enquanto ele vai acessar a memória RAM, o processador não pode ficar parado. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar aqui e colocar um outro programa aqui, ó. Colocar um outro programa aqui. Então, eu posso fazer isso? Posso. Posso colocar um outro programa aqui, ó. Vamos colocar o laranja aqui, ó. Uma laranja. Poderia fazer isso? Poderia.
Então, o que eu quero que vocês entendam isso? Isso aqui tem fim? Isso aqui não fica uma sequência, um cara sai, aí o outro entra, o cara sai, o outro entra. Não fica mais ou menos igual aquela história assim do foi na roça, perdeu a carroça, foi no bar, perdeu o lugar? Não fica uma coisa assim? Então eu pergunto para vocês, pessoal. Se vocês fossem projetistas de sistemas operacionais, pensa que agora vocês estão lá numa sala de reunião, certo? E aí chegaram para vocês e falaram assim, ó, pessoal, a gente está com esse problema aqui, ó. Como que vocês resolveriam isso? Começam a dar ideias aí. Como vocês acham que a gente poderia resolver isso? Porque, ó, qual que é o problema aqui? Esse azulzinho foi fazer alguma coisa no HD, mas uma hora ele precisa voltar. Né? A hora que o HD terminar de processar o que ele pediu, ele precisa voltar. Onde que eu coloco ele aqui? Senão vai entrando sempre alguém aqui, ele perde a vez, nunca consegue mais voltar para o processador. Mesma coisa os outros, né? Mesma coisa os outros. Chega uma hora que isso aqui, né? Como é que a gente faz? O Thiago falou que a sugestão do Thiago é uma fila de espera. Interessante. Interessante. Thiago, como que você organizaria essa fila de espera? O César falou colocar prioridade para as respostas. Colocar uma prioridade para as respostas. Interessante também. Interessante. Mas César, qual que você iria priorizar? Baseado em que critério? Você iria priorizar o azul, o rosa ou o verde? O Eduardo falou tentar entender o problema primeiro. O problema é o seguinte, Eduardo, ó, todos os programas saíram para fazer alguma coisa. Saíram para acessar o HD, ou a rede, ou a RAM. Eles precisam voltar. Eles precisam voltar. Né? Porque senão eles nunca mais vão terminar o processamento. Fica um loop. Esse é o problema. O Thiago falou assim que ele fica com identificação. Saiu primeiro, volta primeiro. Ele vai executar lá na ULA. Ele vai lá na unidade de lógica aritmética para executar. Mas não é só na ULA, né? Ele precisa da unidade de controle também para poder saber qual que é a próxima instrução. Ele precisa disso também. Aqui, ó, pensa que a CPU aqui é tudo. ULA, registrador e unidade de controle, tá? É uma CPU completa. Tá bom? Não sei se era isso que eu queria saber, Máximo. Ó, o Thiago deu uma sugestão, né? Que ele fica com uma identificação e saiu primeiro, volta primeiro. Então vamos tentar pensar nessa situação aqui do Thiago. Tá? É muito interessante a sugestão que ele deu, mas ela não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Olha aqui, Thiago, eu fiz uma simulação aqui de propósito, justamente para não funcionar, para você entender por que esse problema aqui é mais complexo um pouco do que essa coisa de sair o primeiro, volta primeiro. Olha por quê. Esse programa azul aqui, ele foi no HD. Ele foi no HD. Certo? Como eu tinha mostrado aqui para vocês, ó, qual que é mais rápido? A memória RAM ou o HD? Qual que é mais veloz? É a memória RAM. O HD é mais lento. Então, olha aqui o exemplo que eu pus aqui de propósito. Esse no HD aqui, ó, se você ficar esperando ele para colocar na ordem, né, do tipo assim, ó, esse aqui saiu primeiro, volta primeiro, vai acontecer aquele mesmo problema de você ficar esperando, ó. Vai ficar um vazio aqui no processador. Por quê? Se você parar para pensar, esse daqui, ó, que é a RAM, o verdinho, ele vai terminar às vezes primeiro do que esse, você não sabe.
Exatamente, ele iria gerar um gargalo. Então, não dá para fazer assim, não dá para pôr essa ordem. Não dá para fazer essa ordem. Nós vamos ver que vai ter uma ordem. Nós vamos aprender mais lá na frente como que a gente cria uma ordem. Mas aqui, neste momento, não dá para fazer uma ordem. Aqui nesse momento, pessoal, acreditem em mim. É mais importante a desordem do que a ordem. Você fala, nossa, o professor está doidão. Como assim a desordem? Pessoal, os caras tentaram de tudo. Sabe como que funciona a tua máquina hoje? A tua máquina, ela funciona baseado no seguinte conceito, né? Não é tão simples assim quanto eu vou falar agora. Nós vamos aprender nas próximas aulas que tem mais coisas por trás disso, tem uma complexidade bem alta aqui. Mas basicamente funciona assim, ó. Quem terminar primeiro volta primeiro. Ou seja, não tem ordem. Se o HD aqui, ó, ele era o primeiro que pediu. Se ele demorou para terminar, azar o dele. Aquele que terminar primeiro entra aqui. Então, ao invés de eu colocar o azulzinho voltando aqui, ó, certo? Esse azulzinho só vai voltar aqui quando ele terminar. Então vamos deixar ele aqui do lado, ó, vamos deixar esse aqui do lado. O que vai acontecer? Vamos supor que esse verdinho aqui, ó, foi lá na RAM e terminou antes da rede e antes do HD. Beleza, se ele terminou antes, eu vou simplesmente fazer o seguinte, ó. Eu vou voltar. Certo? Eu vou voltar. Só que essa volta dele aqui, ó, por mais rápida que seja, vai gerar um intervalo aqui. E esse intervalo não importa se ele é grande ou se ele é pequeno. Eu vou colocar um outro cara lá. Porque a regra é não deixar o processador vazio. Não deixar o processador vazio, o processador ocioso. Né? Então, o verdinho vai voltar. Aí vamos supor que o verdinho voltou e rapidamente precisou sair de novo. Porque ele é teimoso. Precisou sair novamente. Ó. Quando ele saiu, agora sim, vamos imaginar que a controladora está avisando lá o sistema operacional o seguinte, olha, esse programa aqui azul terminou, ele está pronto para voltar. Então na hora que esse aqui sair, vai sobrar um espaço. E aí eu vou fazer o quê? Vou voltar o azulzinho aqui. E quando eu voltar o azulzinho, eu só voltei porque eu tinha certeza que ele tinha terminado. E assim vai sucessivamente. Ou seja, na hora que o rosinha terminar, ele vai avisar que terminou. No primeiro espaço que tiver, eu coloco ele. Entenderam isso? Mas o laranja, Vitor, vamos imaginar que o laranja aqui, ó, já tinha terminado o processamento dele. Ele entrou aqui e não precisou de muito processamento, porque tem programa que não precisa de muito, nem precisa de entrada e saída, ele entra, processa um pouquinho e terminou. Tá? Mas se o laranja aqui tivesse aqui, ó, feito isso daqui, ó, vamos supor que ele ainda não tivesse terminado. Se ele não tivesse terminado ou não tivesse feito uma operação de entrada e saída, esses outros aqui não iam poder entrar. Esses outros só poderiam entrar aqui, ó. Só ia poder entrar aqui, quando ele terminasse. Tudo bem, Vitor? Tá. Ah, professor, vocês devem estar cheios de perguntas agora. Vocês devem estar cheios de perguntas. Mas essas perguntas, tem algumas que nós só vamos aprender mais lá na frente, né? O César falou aqui, por exemplo, sobre prioridade. Ele falou priorizar o que está em uso. Colocar prioridade. Nós vamos ver que tem prioridade. Nós
vamos aprender isso mais lá na frente. Nós vamos aprender que isso daqui passa por um outro processo ainda mais complexo, que chama escalonamento. Tá? Realmente as nossas aulas aqui vão ser a pílula vermelha mesmo, nós vamos aprofundar bastante aqui. Mas, por hora, eu quero que vocês entendam isso. Aquele programa que sai, ele vai ficar sendo controlado por outro hardware, que não é mais o processador, e quando ele terminar, ele vai avisar que ele terminou. Ele vai gerar um sinal avisando que ele terminou. Pessoal, eu preciso que vocês sejam sinceros. Entenderam essa explicação? Tiago, você entendeu por que não dá para fazer na ordem? Entendeu? Perfeito. Bom, o Caio falou que mais ou menos. O Caio, diz aí, tá com um pouco de dúvida ainda? Claro, claro que tem. Ó, eu vou apagar um pouco aqui, Caio, para não ficar muito poluído, tá? Eu vou apagar esses carinhas aqui. Não vai ficar muito poluído. Isso, César. Tá? Bom resumo. Ó, Caio, é isso aí. Tá? Por enquanto, o que vocês têm que entender é quem acabar primeiro, volta primeiro. Tá? Resumindo, é isso. Quem acabar primeiro, volta primeiro. O que você precisa entender aqui, Caio? Você estava na aula passada, Caio? Tá? Você lembra quando eu falei lá que as placas-mães, elas possuem um chipset, que é uma controladora que controla os barramentos de acesso à memória, acesso a disco, acesso às outras coisas? Você lembra disso? Tá bom. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui é o seguinte, ó. Quando um programa está processando lá num processador, tá lá no núcleo do processador executando, certo? Em algum momento, ele vai precisar, às vezes, de um dado que está no HD, ou ele vai processar alguma coisa e querer salvar no HD. Enfim, ele vai ficar fazendo essas entradas e saídas de modo muito rápido mesmo. Só que então, o Vitor perguntou se baseia na FIFO. A FIFO foi muito usada, o Vitor, nos sistemas operacionais, mas essa técnica exatamente aqui, ó, exatamente essa que eu estou mostrando, ela não é baseada na FIFO, ela não tem uma ordem do primeiro que entra ao primeiro que sai. Por quê, Vitor? É justamente isso que eu estou tentando mostrar para o Caio. Ó. Essa controladora aqui, ela tem dispositivos de hardware com velocidades variadas. Né? A velocidade do HD, da rede, da RAM, do áudio, enfim, cada dispositivo de entrada e saída, cada interface aqui, vai levar um tempo para processar. Não é uma coisa exata, não é sempre igual aqui, nesses dispositivos. Então não dá para você colocar na ordem. Não dá para você colocar na ordem. Tá? Aqui, a regra é o que o César falou. Aquele que acabar primeiro vai avisar o sistema operacional. Eu acabei. E aí o sistema operacional vai encaixar ele. Tem alguém aqui que está fazendo essa aula que é DP? Que já fez essa aula em algum outro lugar? E assim, ó. O Thiago falou que ele. O Vitor também. O Máximo também. Aí, por que vocês devem estar pensando assim? Pô, esse professor é um baita de um mentiroso. Eu lembro que eu fiz essa aula com alguém. Vocês fizeram com quem? Com a Ana. Tá? E lá com a Ana vocês aprenderam um negócio chamado FIFO. Tá? Então você vai falar assim, mas caramba, ela falou que tinha um FIFO lá, cara, como é que o professor está falando que não tem? É que, na verdade,
tem um FIFO, só que esse FIFO é em outro momento. É em outro momento, é em outra parte. Então, vocês vão perceber que aqui comigo que nessa hora aqui não tem ainda o FIFO, não está organizado em FIFO ainda. Ele vai avisar o sistema operacional que ele terminou. E o sistema operacional vai tentar encaixar ele aqui para processar. Tá bom? É isso que você tem que saber por enquanto. O que é FIFO, professor? Não, Caio, não é nada por enquanto. Você vai aprender isso mais lá na frente. Esquece esse negócio de FIFO. Por enquanto não é nada. Por enquanto não é nada. Esquece só isso, não vai confundir a cabeça. Entendeu, Caio? Que o que você tem que saber aqui é: os programas saem, quem domina eles é o hardware aqui do chipset da placa-mãe. Esse chipset, essa controladora, cada uma vai ter um tempo diferente e aquela que terminar primeiro avisa o sistema operacional que ela terminou. E aí o sistema operacional vai ver a hora que tiver uma janela aqui no processador para encaixar aquele cara. Tudo bem? Por enquanto é isso que eu quero que vocês saibam. Fechou? Beleza. Caio, entendeu isso agora? Beleza. É isso aqui. Por enquanto é isso. Tá? Depois nós vamos aprofundar mais e vocês vão ver que vai ter mais detalhes aqui. Né? A coisa vai complicar um pouco. Mas por enquanto é isso. Por enquanto é isso. Vocês estão gostando da explicação, pessoal? Eu sei que ficar prestando atenção nisso aqui deve ser cansativo pra caramba, né? Porque é muito teórico. Mas estou explicando aí, tá dando pra entender? Quer dizer, tá bacana. Tô me esforçando aqui, tá, pessoal? Porque explicar esses negócios teóricos aqui é bem difícil, tá? As coisas práticas é mais fácil. Você vai dar aula de programação, aula de banco de dados, você abre a ferramenta lá, faz, e o pessoal vê você fazendo, então é mais fácil, né? Aqui, como é tudo teórico, é bem mais difícil. Bom, pelo menos eu acho, né, César? Pelo menos eu acho, não sei, né? Pelo menos eu acho. Então vamos lá. O que acontece, pessoal, com essa teoria que eu mostrei para vocês? Essas operações de entrada e saída, quando elas voltam, o sistema operacional teve que criar um mecanismo para essa volta funcionar. E outro problema aqui, ó. Imagina que esse programa verdinho aqui, ó, certo? Imagina que ele dá um erro. Como é que eu faço? Se ele der um erro aqui, ó, e não fizer nenhuma operação de entrada e saída, como que o meu processador sabe que esse carinha aqui, ó, tem que sair para dar lugar para outro? Porque se ele não fizer nenhuma operação de entrada e saída, ele vai ficar aqui eternamente. Aí não vai ter janela para ninguém. Estão percebendo? Então isso aqui é um problema grave. Então o sistema operacional, os projetistas do sistema operacional tiveram que criar o principal conceito dos sistemas multiprogramáveis, que é o conceito de interrupção e exceção. Esse conceito aqui foi o conceito que mudou a característica dos sistemas operacionais e permitiu que nós tivéssemos sistemas operacionais igual nós temos hoje. Sistemas operacionais que fazem multiprogramação e você nem percebe. Né? Você nem percebe que ele está alternando os programas. Ele faz isso tão rápido que você não consegue perceber. Vamos entender então o que é interrupção e o que é exceção. Tá? Pessoal, a interrupção e a exceção é bem simples de entender agora que vocês viram eu explicar esse gráfico. Tá bom? Vamos aqui ver que é bem tranquilo. Ó. Deixa eu tirar essas marcações que eu fiz aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Ah, agora já está marcado, deixa marcado mesmo. Ó, a interrupção, pessoal. Aqui está, olha o que está escrito aqui no slide. Causada por um evento externo ao programa.
Você lendo isso aqui no livro, ou lendo isso aqui no slide, você não vai entender nada. Agora que eu expliquei, eu tenho certeza que você vai entender. Olha por quê. Vamos supor que o programa azul terminou, certo? O programa azul foi lá, fez o que tinha que fazer no HD e terminou. Aí ele quer voltar. Pessoal, quando ele quer voltar, ele vai causar um efeito aqui que nós chamamos exatamente de... Deixa eu mudar aqui a cor dele, tá bom? Nós chamamos de interrupção. A interrupção, pessoal, nada mais é do que exatamente esse efeito de avisar o sistema operacional que você terminou. Então, por que a gente fala que ela é um evento externo? Ó, a interrupção ela é causada pelo programa verde que está processando. O programa verde é o que está atualmente processando. É causada por ele? Não. Ela é causada pelo programa azul, que é um programa que está externo. Ó. Ele está lá na controladora. Só que ele tem que avisar que ele terminou. Então a gente chama isso de interrupção. Ficou claro por que ele está escrito aqui causado por um evento externo? Outra informação aqui, ó, não tem relação com a instrução atual do programa, né? Ou seja, ele não tem a ver com o verdinho. Ai, caramba. Ele não tem a ver com esse verdinho, ó, com o que está processando. Ele tem a ver com o outro que terminou e que veio acionar ele. Tá joia? Outra coisa. As interrupções podem ser geradas por hardware ou software. Como assim, professor? É simples, né? Um programa novo, algo que você quer processar e tal, que quer entrar no processador, ele precisa gerar uma interrupção. Por exemplo, quando você põe um pendrive na sua porta USB, o teu sistema operacional tem que reconhecer aquele pendrive. Tem que entender que você conectou um hardware ali. Então, ele pode causar uma interrupção, avisando, oh, eu quero processar aí, ó, estou pronto para processar. Certo? Então, ele pode ser o cabo de rede também. Boa, Lucas. Então, pode ser gerado por hardware ou por software. Pessoal, isso vai cair na provinha, tá? Isso vai cair na provinha, entenda isso. Assim que eu terminar aqui, eu vou falar da provinha, tá? A aula hoje, ela tem menos conteúdo, ela termina antes, aí eu já falo da provinha para vocês. A gente vai usar um termo técnico aqui, ó, e dizer o seguinte: as interrupções nos sistemas operacionais são eventos assíncronos. Alguém sabe me dizer o que é um evento assíncrono? Alguém tem uma ideia? O que vocês entendem por evento assíncrono? Em redes vocês usam muito isso, né? Redes vocês falam muito de evento assíncrono. Isso, sem sincronia, né? Pessoal, por que nós dizemos que as interrupções são assíncronas? Porque se você olhar aqui no desenho que eu fiz, ó, é exatamente isso que acontece, não tem uma sincronia. Eu vou responder aqui conforme eu terminar, né? Se você pega, por exemplo, um telefonema, se eu faço um telefonema para alguém, a gente diz que o telefonema é síncrono. Por quê? Porque eu ligo para a pessoa e essa chamada só se completa se alguém responder do outro lado. Então existe uma sincronia. Agora, se eu mando um e-mail ou se eu mando um WhatsApp, a pessoa pode ver naquela hora, pode não ver, a pessoa pode responder depois. Então é algo assíncrono. Porque a resposta pode vir
em outro momento, certo? Então, essa é a diferença entre síncrono e assíncrono. E a interrupção é assíncrona. Bom, e a exceção, pessoal? E a exceção? Ô Elias, o que você quis dizer com a execução do programa? Explica para mim. Eu perdi aqui o raciocínio do chat aqui, aí eu não entendi o que você quis dizer com a execução do programa. Se você quiser falar também, ao invés de escrever, pode falar, tá? Bom, mandou errado. Beleza. A exceção, pessoal, é um outro mecanismo que foi muito importante para poder existir sistema multiprogramável. Sem a interrupção e sem a exceção, não seria possível ter sistema multiprogramável. Por quê? A exceção ela foi criada para o sistema operacional conseguir retirar aqui do processador um programa que deu erro. Imagina um programa que deu erro e fica aqui eternamente. Né? Não vai sobrar espaço para os outros. Então, a ideia aqui da exceção é o seguinte: quando um programa der erro, eu retire ele aqui do processamento. Eu lide com ele. Então, como que o sistema operacional lida com esses programas? De modo síncrono. Ó, de modo síncrono. O que significa que é síncrono? Assim que eu detectei o erro, eu tiro o programa dali. Tá? A exceção é assim. Assim que eu percebo que deu um erro, o sistema operacional tenta tirar aquele programa dali, para poder sobrar espaço para os outros. Ficou claro isso? Sim? Essa diferença, pessoal, entre a exceção e a interrupção é basicamente essa. Ela é síncrona e ela tem a ver, né, a interrupção é externa e a exceção não. A exceção é interna, porque ela tem a ver, ó, com o programa que está aqui. É quando ele está executando que eu posso detectar que ele deu um erro. E aí eu tiro ele daqui. Joia? Beleza. Pessoal, como que o sistema operacional faz para isso funcionar? Porque se você parar para pensar, ó, toda vez que eu pego esse programa aqui, ó, azul, rosa, verde, e tiro ele do processamento, na hora que ele voltar, o sistema operacional tem que ser capaz de garantir que ele voltou exatamente no mesmo ponto que ele tinha parado. Concorda comigo? Ó, eu estou aqui mexendo nesse programa. Aí eu venho aqui, ó, vim para outro programa. Aí agora eu voltei. Como é que meu sistema operacional sabe onde eu parei? Como é que eu faço isso? Né? Se eu fico trocando, abro um programa, fecho, abro, fecho. Como é que funciona isso? Dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui. Quando um programa está executando, em algum momento ele vai ter ou uma interrupção, que é o mais comum, ou uma exceção, que é o menos comum, mas pode acontecer. Neste momento, certo? Ele vai interromper, ele vai parar. Quem faz isso é o sistema operacional, tá?
vai parar o que estava sendo executado e vai fazer a coisa mais importante que ele poderia fazer, que é isso daqui, ó. Ele vai, ele vai salvar o conteúdo dos registradores, ou seja, ele salva o conteúdo dos registradores. Agora eu vou perguntar para vocês, quem estava na aula passada. Aula passada, o que é o registrador? Ó, mostrar aqui aquela janelinha lá. Ó, o que é o registrador? O que tem dentro do registrador? Vou dar uma dica aqui, ó. Ó. Isso, eles são memórias. Máximo, o que tem nessas memórias dos registradores? O que fica lá dentro que eu mostrei lá na aula passada? O Eduardo falou, é a memória dentro da CPU que armazena. Que armazena o que, Eduardo? As instruções, isso. Ele armazena as instruções, ele armazena os dados que estão sendo executados. Então, aqui nos registradores ficam exatamente aquilo que eu estou executando, naquele momento. Então, quando um programa é interrompido, ou tem uma exceção, eu salvo o conteúdo dos registradores para saber exatamente aonde eu parei. O sistema operacional vai fazer isso. Aí o sistema operacional vai salvar, vai identificar o que é aquele evento, ou seja, é uma interrupção, é uma exceção, é um programa que está pedindo, é um hardware, enfim, vai identificar, vai chamar uma rotina de tratamento. Essa rotina de tratamento aqui, o sistema operacional tem uma pronta para cada interrupção. Então, se é uma interrupção do HD, se está vindo da rede, se está vindo da memória RAM, enfim, para cada tipo de coisa, o teu sistema operacional já tem uma rotina preparada para lidar com aquilo. É por isso que quando você compra um computador e muda o sistema operacional dele, você tem que instalar todos os drivers, né? O driver da placa de rede, o driver da placa de som, o driver da placa de vídeo, tudo bonitinho, porque o sistema operacional precisa reconhecer como lidar com aqueles hardwares. Então ele sabe exatamente o que ele tem que chamar. Então ele chama, faz o tratamento, e aí, pessoal, quando ele termina, ou ele restaura o conteúdo que ele salvou aqui, certo? Ele restaura, ou ele traz o conteúdo de outro programa, porque ele pode mudar, ele pode parar esse programa para executar um outro, né? Um próximo que está esperando. Então, ele vai trazer o conteúdo para continuar processando. Entenderam isso? Sim? Ó, isso daqui é uma mágica que o sistema operacional faz, tá? Para poder permitir a multiprogramação. Isso daqui que eu fiz aqui no gráfico, ó, tem aqui também escrito, ó. Tá? Tem escrito também. É a mesma coisa que tem lá, né? Ó, um sinal é gerado, aí ele vai salvar o conteúdo dos registradores, vai identificar a rotina, tá? Isso aqui é a mesma coisa disso aqui, só que está escrito. Bom, como vocês perceberam, pessoal, todo programa, né, a maioria dos programas precisa fazer entrada e saída. Então, essas entradas e saídas vão ser tratadas através de interrupções e vai fazer rotacionar esses programas que estão no processador. Só que as operações de entrada e saída são lentas. Então, essa lentidão... Ó, isso aqui não tem, tá, pessoal? Isso aqui, praticar no Java, é para outras turmas, né? Turmas que têm programação de Java. Não é o caso de vocês que são de redes. Essas operações de entrada e saída, ó, toda vez que o processador precisa fazer ele entrega aqui para a controladora da placa-mãe e fala, ó, se vira aí.
Então hoje é assim que funciona, para poder deixar o processador livre. Bom, essa parte toda de operações de entrada e saída, toda essa parte que está escrita aqui, ó, eu já falei para vocês nessa explicação longa que eu dei. Não vou ficar lendo esses slides aqui, isso aqui é só para vocês lerem depois, tá? É tudo que eu já falei, tá bom? Todo esse começo aqui, eu já expliquei aqui, ó. Quando eu falei sobre essa parte vermelhinha aqui, né, eu acabei falando de todos esses itens. Agora nós vamos entrar na parte final aqui da aula, que é o buffering, o spooling e a reentrância. Isso aqui é rápido, bem tranquilo. Pessoal, a técnica de buffering é uma técnica que surgiu lá atrás por causa das operações de entrada e saída. Como que ela funciona? Tá? Eu não gosto de ficar lendo aqui, eu vou direto para a imagem. A técnica de buffering, pessoal, ela é uma técnica que faz o seguinte. Vocês viram comigo que o processador não pode fazer isso daqui, ó. Por causa do primeiro mandamento do SO. Qual que era o primeiro mandamento? Não executarás fora da memória. Então, eu nunca posso fazer o processador vir diretamente aqui, por exemplo, no disco. Tá? E a resposta para esse mandamento é muito simples. Por que eu não posso fazer isso? Por que o processador não pode vir direto aqui? Porque é lento, né? O processador é muito rápido, para ele ficar vindo aqui ficaria muito lento, então ele não vem. Então ele só conversa com a memória, porque a memória é mais rápida. Só que se ele ficar conversando com a memória um a um, isso aqui fica muito devagar. O processador ficaria esperando esse cara responder, porque como que funciona? Né? Quando eu peço algo para a memória, se não tiver na memória, eu tenho que buscar lá no disco, eu tenho que buscar lá na rede, eu tenho que buscar, enfim, em algum hardware de entrada e saída aqui. E aí, essa controladora vai colocar na memória RAM para mim. E o processador vai ler da memória RAM. Só que se isso aqui ficasse acontecendo um a um, ficaria muito lento. Então, o que é a técnica de buffer? É você criar uma área de memória e a controladora, ao invés dela ficar colocando aqui uma informação por vez, ela já vem aqui e coloca um lote de informação e preenche isso aqui. Aí, o meu processador, na próxima vez que aquele programa precisar ler alguma coisa, já está aqui na memória. Ele já pode ficar lendo a primeira posição, a segunda, a terceira. Ele vai lendo isso aqui até esgotar esse lote. A hora que esse lote está esgotando, vai ser gerada uma entrada e saída para essa controladora, e essa controladora vai trazer um próximo lote, que vai encher isso aqui de novo. Enche o reservatório de novo. Como se fosse uma caixa d'água, pessoal. A caixa d'água da casa de vocês é assim. Quando ela está esvaziando, ela já vai enchendo de novo. Não é assim que funciona a caixa d'água? Se aqui faltar água, você tem pelo menos um reservatório para ir consumindo, antes que isso aqui acabe. Né? É o mesmo conceito. Entenderam a técnica de buffer? Fácil, né? Fácil e muito elegante, né? Porque resolve o problema, né? De não deixar o processador esperando muito. Prático, né? Pessoal, só uma perguntinha para vocês. Vocês são da área de redes. Isso daqui surgiu nos sistemas operacionais, né? O primeiro lugar que foi implementado isso aqui foi os sistemas operacionais. Hoje, na rede, quando você usa aí as redes, por exemplo a internet, né? Quando você usa HTTP aí para ver um vídeo, alguma coisa assim, vocês não percebem que o navegador de vocês faz uma coisa parecida com isso aqui? Como que chama? Para ficar mais rápido a navegação.
Ó, quando você está assistindo um vídeo lá no YouTube, vocês acham que a cada vez que você vai assistir o vídeo, a cada bit que você precisa do vídeo, o teu computador vai buscar lá no download, lá nos data center do Google, para entrar aqui na placa de rede, para a placa de rede mandar para a controladora, para a controladora mandar para a memória para você executar? Né? Não. Ele vai carregar um buffer também. Só que no caso do buffer dele, lá no navegador, chama cache. Exatamente, Máximo, chama cache. Tá? Ele vai carregar no cache do navegador e você vai consumindo ali do cache. A diferença entre cache e buffer, pessoal, é que o buffer é feito na memória RAM e o cache é feito em disco. Tudo bem? E esse conceito aqui do buffer, pessoal, foi o que deu origem à memória cache. Nós não temos uma memória cache que fica dentro do... Nós não temos uma memória cache hoje em dia, L1, L2, L3, que fica dentro do processador? Sim. Da onde que eles tiveram essa ideia? Daqui, né? Essa ideia de colocar a memória cache dentro do processador veio exatamente daqui, ó. Eles perceberam que isso aqui funcionava, que essa técnica funcionava, e aí eles fizeram um reservatório que antes ficava só aqui, passou a ficar aqui também, né? Então, ao invés de ficar só aqui, agora eu trago esse reservatório e coloco ele aqui dentro. O professor é buffer? Isso, buffer. Buffer. Tá? Escreve esse buffer aí, mas é buffer. Qual seria o tamanho dele? Ô Máximo, esse buffer aqui, ele é dinâmico. Tá? Ele não é igual o buffer feito aqui no processador que tem tamanho fixo. Né? Aqui no processador é fixo porque é um hardware. Aqui na memória principal, pessoal, o buffer não é um hardware. O buffer é lógico. Né? Ele é feito de modo lógico, ele é só uma reserva. É como se você reservasse... Vamos supor que você tem uma memória de 8 GB. Você reserva lá, sei lá, 500 MB para fazer o buffer. Ele vai alocando, exatamente. Ele é dinâmico. Bom, fica na placa de rede? Não. Não fica na placa de rede não, tá? A memória cache fica dentro do processador, dentro da CPU, Vitor. Quando você vai comprar um processador lá, ele fala para você qual que é a memória cache que ele tem. Eu não sei se placa de rede tem memória cache, eu acho que não. Confesso que eu não sei. Talvez as memórias mais caras, né, as placas de rede mais caras, pode ser até que tenha, mas eu desconheço. Essa que eu tô falando aqui, fica dentro do processador. Entendeu, Vitor? Beleza? Joia. Ó, pessoal, essa técnica então aqui eu tenho que explicar para vocês porque ela é uma técnica que mudou a computação, né? Foi graças a ela que surgiram as memórias cache, foi graças a elas que nós fazemos o cache do navegador, tá bom? A outra técnica que os sistemas operacionais usam é a técnica de spooling. Tá? Essa técnica de spooling é uma técnica que nada mais é do que você, quando um programa precisa usar um dispositivo que é muito mais lento do que o processamento do programa, você não fica enviando esses dados aos pouquinhos. Você gera um negócio chamado de arquivo de spool. Ou seja, você joga aquilo que você precisa num arquivo inteirinho para facilitar a comunicação. Isso é muito usado, por exemplo, para impressoras. Então, se você vai imprimir alguma coisa, a impressão é muito mais lenta do que o teu computador, do que a execução do programa. Então, para o computador não ficar esperando, o programa gera a saída dele num arquivo inteirinho. Então, você manda esse arquivo inteiro para
aquele dispositivo. Isso acontece para impressoras, isso acontece para alguns tipos de log, arquivos de log que os programas geram, né? É usado para isso. Isso aqui, pessoal, não precisa perder muito tempo com isso não, tá? Isso não é uma técnica muito relevante. Estou citando aqui porque existe, mas não perca muito tempo com isso. Por último, uma técnica também muito importante que é a reentrância. A reentrância, pessoal, é uma técnica que foi muito importante nos sistemas multiprogramáveis. Ela teve uma importância muito grande. E eu vou mostrar na prática aqui para vocês como isso funciona. A ideia da reentrância é você utilizar uma mesma área de memória sem desperdiçar, colocando um mesmo programa duas vezes na memória. Então, pensa o seguinte, ó. Pensa o seguinte, eu vou abrir aqui o Word, ó. Vou abrir aqui o Word. Então eu abri aqui o Word, ó. Tá? Eu vou abrir aqui um arquivo, ó. Tô com um arquivo aqui aberto, certo? Um arquivo aqui aberto. Vou abrir um segundo arquivo, ó. Abri um segundo arquivo. Vou criar um novo documento. Vou escrever aqui, ó. Teste de reentrância. Ó, tô aqui. Quero fazer uma pergunta para vocês. Esse documento aqui, ó, requisitos. Esse aqui, ó, calendário acadêmico. Esse daqui, documento 1 que eu acabei de criar. Para eu trabalhar com ele aqui, ó, aonde que ele está? Em qual hardware que ele tem que ficar enquanto eu estou trabalhando com as alterações dele? Por exemplo, essas alterações aqui, ó, se eu fechar ele aqui, ó, e não salvar, certo? Ó, não salvei, eu vou perder isso aqui. Por quê? Porque isso aqui estava em qual lugar? Na memória RAM. Exatamente. Tá? Exatamente. Eu tô com 3 arquivos abertos aqui, ó. Quantos Words vocês acham que eu tenho na minha memória RAM? Porque o Word é um só, mas os documentos que mudam. Então, quantos Words vocês acham que eu tenho que ter na minha RAM? Ó, tenho 3 documentos. Um só. Exatamente. Eu uso um só para todos. E ó, eu consigo mostrar isso para vocês, ó. Eu vou abrir aqui o meu monitor de atividades, que é a mesma coisa do gerenciador de tarefas do Windows. Ó, e se eu procurar aqui, ó, eu vou achar o meu Word aqui, ó lá, meu Word, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Olha lá, ó, Microsoft Word. Eu só tenho um, ó. Não tem outro, ó. Posso procurar aqui, ó, tá ordenado por nome, ó, não tem outro, ó. Só tem um. Então, esse Microsoft Word, eu uso um na memória e 3 arquivos. Isso é reentrância, pessoal. Ó, isso é reentrância. É a mesma coisa que reentrância. Por quê? Eu tenho apenas um código do programa e eu uso esse código para economizar memória e todo mundo que está usando aquele programa, ou todo documento que está usando aquele programa, eu só mudo a área de dados daquele programa. Mas o programa é um só. Exatamente, César. Isso é reentrância. Isso daqui é muito usado em servidores, né? Pensa um servidor, por exemplo, uma aplicação, um jogo. Você está conectado lá num jogo, jogando, e tem lá, sei lá, 50 jogadores com você. Imagina se cada jogador que conectasse no servidor do jogo, você duplicasse a área de memória, criasse um outro processo para aquele jogo. Não ia ter memória disponível, né, cara? Ia estourar a memória. Tá bom? Então a reentrância é quando você, ao invés de usar cópias do mesmo programa, você usa uma única cópia em memória
e você só diferencia os dados de documentos ou de usuários diferentes. Entendeu, Lucas? Entendeu? Se eu perguntasse para vocês qual a vantagem da reentrância, o que vocês respondem na prova para mim? Economizar espaço. Mas espaço de quem, César? Economizar espaço da RAM. Exatamente, perfeito, ótimo. Vocês vão tirar 10 na prova. Agora, e se eu perguntasse qual é a desvantagem da reentrância? Olha aqui, vou mostrar para vocês. Imagina aqui, eu vou fingir que o meu programa deu um erro. Aqui, ó, tô com o Word aqui, tá? Eu vou forçar um erro aqui, ó. Eu venho aqui no Word, ó, e aperto aqui para forçar o encerramento do Word, ó. Ó, forcei como se fosse um erro. Ó, até a Microsoft aqui entendeu que foi um erro, certo? Entendeu que foi um erro. Quando eu procuro o Word aqui, ó, já era. Eu mato todo o processo, exatamente. Então, eu economizo memória, mas eu fico desprotegido. Porque se der erro em um pedacinho, ele vai cair todo mundo que está lá usando. Vai cair o documento 1, documento 2, documento 3. Se fosse um servidor, iria cair o usuário 1, usuário 2 até o usuário 50. Certo? Então a desvantagem da reentrância é que se ele der um problema, vai cair todo mundo que está usando aquela cópia daquele programa. Outra coisa, para a gente finalizar. Olha o navegador. Pessoal, os navegadores de internet, no caso aqui eu estou usando o Chrome. Tá? Ó, o Chrome, ele tem aqui, ó, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, que ele vai ficar me trollando aqui, mas ó, ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 processos do Chrome aberto. 7 processos, ó. Tudo do Chrome. Pergunta, isso aqui indica que ele usa muita reentrância ou pouca reentrância? Opa, boa, Vitor, boa, César. Ó, olha só o conceito, gente. A reentrância é quando eu tenho um programa na memória e vários documentos, várias abas, vários usuários. Aqui no Chrome, gente, está justamente o contrário, ó. Justamente o contrário, ó. Tá vendo? Eu tenho vários processos aqui. Cada processo desse está ocupando um espaço de memória. Então aqui indica que ele tem pouca reentrância. Por quê? Não está reentrando nada. Para cada um ele cria um novo. Ó. Ele cria uma cópia. Por isso que gasta muita memória. Estão compreendendo? Ficou claro? Entenderam por que não é muita reentrância e sim pouca reentrância? Agora, pessoal, qual a vantagem do Chrome ser dessa forma aqui? Ele não economiza memória. Ele não economiza memória. Eu já vou responder a tua pergunta, tá, Caio? Só um segundo. Ele não economiza memória. Mas, por outro lado, ele fica o quê? Ele fica mais seguro, né? Se um site que você está acessando dá um pau, ele tenta proteger os outros. Ele tenta não cair todo mundo. Né? Se der erro em um processo, ele tenta não impactar o outro, ele fica mais protegido. Isso é uma proteção para o sistema. Certo? Ô Caio, quando você salva alguma coisa, ele não fica mais em memória RAM. Ele fica na onde? Ou ele fica no HD, no SSD, no pendrive. Quando você salva numa memória secundária. Aí, quando você salva, não vai dar problema, né?
Porque o que você salvou em disco, ele não é uma memória volátil, né? Ele não é uma memória que se perde. E aí não dá problema, depois que você salvou, não. Aquilo que você salvou, você não perde. Você salva só o que está na memória RAM. Entenderam esse conceito de reentrância, pessoal? Entendeu a diferença, por exemplo, do exemplo que eu dei do Word e do exemplo do Chrome? Sim. Bom, com isso, pessoal, né, ó, proteção do sistema. Entenderam por que ó, se eu perguntasse, o que protege mais o sistema? Muita reentrância ou pouca reentrância? O que você marcaria na prova? Pouca reentrância, perfeito. Agora, se eu perguntasse, o que economiza mais memória? Aí você marcaria o quê? Muita reentrância. Perfeito. Pô, show de bola, gente. Vocês estão 10. Vocês estão realmente compreendendo, isso é bacana. Espero que vocês estejam entendendo, que explicar isso aqui não é fácil. Ainda mais tanta coisa teórica assim, né? Espero que vocês estejam entendendo. Tô gostando. Bom, com isso, pessoal, a gente finaliza aqui, né, a aula de hoje. Esse material que eu mostrei para vocês, tudo que eu mostrei aqui, pessoal, se você quiser aprofundar o conhecimento, basta acessar o livro online. Né? Lembra que eu mostrei para vocês que dava para acessar o livro online? Não precisa comprar o livro, é só acessar na biblioteca online. Então, é só acessar na biblioteca e ler o capítulo 3. Ó. Tudo isso aqui que eu tirei está lá no livro, capítulo 3. Neste livro aqui. Boa, Vitor. Ótima pedida ler o livro, tá? Você vai curtir. Você vai ver que tudo que eu estou explicando aqui tem lá no livro. Tá? O livro vai complementar. Pessoal, vamos falar então da prova, né? Vamos falar da prova. Então por hoje, ó, era isso que eu tinha para falar. Tá? Vamos falar da provinha aqui. Pessoal, a nossa prova vai ser na próxima semana, dia 18 de setembro. Dia 18 de setembro. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Então vai ser no dia 18. Só que, ó, como que vai funcionar a prova? Vocês não vão precisar fazer a prova somente no dia 18. A aula que vem eu vou reservar para a prova. Então, a aula que vem, por que eu vou reservar, pessoal? Porque eu sei que vocês trabalham, eu sei que vocês têm outras coisas para fazer da vida de vocês. Então, eu acho justo eu reservar o horário da aula para aqueles que não têm horário para fazer em outro horário. Então, aqueles que não podem fazer em outro horário, vão fazer no horário da aula. Então, a aula que vem, eu não vou ficar aqui dando aula, eu vou ficar aqui somente para tirar dúvidas se der algum erro no Blackboard, alguma coisa que acontecer, porque vocês viram que é engraçado, pessoal? É que vocês hoje, eu já estava ligeiro, eu já estava macaco velho, então no primeiro erro que deu, a gente já mudou para o Meet. Mas, cara, hoje de manhã, a cada, 5 minutos eu caía do Blackboard. Olha aqui, nós estamos aqui no Google Meet. Alguma vez caiu a minha apresentação aqui? Nenhuma. Né? Foi show de bola. Então, infelizmente, não gosto de ficar falando mal, não, mas infelizmente o Blackboard não está dando conta, né? Não está dando conta. Não está dando conta. Olha aqui que beleza que foi, né? Outro papo. A única coisa ruim aqui é que eu tenho que gravar a aula de outro jeito. Semana passada caiu umas 10 vezes, você lembra? Então, a única coisa ruim aqui é que eu tenho que gravar a aula e colocar em algum lugar para vocês assistirem, né? Esse é o lado ruim. O Blackboard pelo menos faz isso automático. Mas, não está dando conta, não estou conseguindo mais usar o Blackboard, está complicado. Bom, então a nossa prova vai ser no Blackboard. Eu vou ficar aqui a partir das 19h10 para tirar a dúvida de alguém que, sei lá, que teve algum problema na prova, mas eu vou liberar a prova para vocês, pessoal. Nessa semana aqui, ó, eu devo liberar a prova para vocês lá pela quarta-feira, lá pelo dia 16, ó. Tá bom? Então aqui, lá pelo dia 16, eu vou liberar a prova. Então quem quiser fazer antes, pode fazer. A prova vai ser de que forma? Eu vou compartilhar sim, Vitor. Vou compartilhar a gravação.
Vou pensar ainda como eu vou fazer. Eu acho que eu vou pôr no YouTube, tá, Vitor? Porque aí eu passo pra vocês lá. Aí aproveita vocês. Não, quem fizer a prova antes não precisa. No dia 18, Caio, não vai ter o que assistir, tá? Eu não vou estar transmitindo nada. Eu só vou ficar pra. Eu vou colocar o link lá no Blackboard depois, Lucas. Tá? O link pra onde eu coloquei a aula. Ô Thiago, a gravação da aula passada está normal lá no Blackboard, tá? Normal. Porque foi feito por lá. Foi feito por lá. Então, galera, eu vou liberar antes. Quem fizer antes não vai ter o que fazer aqui no dia 18. Dia 18. Mas assim, o que eu peço para vocês? Se você trabalha, se você não tem outro horário e tal, faz no dia 18 durante o horário da aula, né? Porque é para isso que vai servir. Agora, pô, não quero fazer antes, beleza, pode fazer antes. Só que antes, se você for fazer, sei lá, imagina que você vai fazer lá na quarta-feira. Pô, quarta-feira eu tô dando aula para outra turma. Eu não consigo atender vocês. Não adianta você me mandar um e-mail lá, professor, estava fazendo a prova e o meu Blackboard deu um erro. Não adianta, eu não vou conseguir atender vocês. Eu tenho outras turmas, né? À tarde eu tenho outras coisas que eu faço, então não dá para atender vocês em outro horário. Para atender vocês, se você teve algum erro, algum problema, eu vou atender só no dia 18. Tá perfeito? Tá entendido isso? Beleza? Combinado então? Se você teve algum problema, alguma coisa, espera e vem falar comigo dia 18. Eu vou estar disponível dia 18 para falar com vocês. Não adianta ficar me mandando e-mail desesperado lá, porque eu não consigo atender, né? Eu estou dando aula para outras pessoas e tal. Então, o resultado sai na hora. Fez a prova, já sai o resultado. E aí no dia 18, assim que todo mundo fizer a prova, já aparece o gabarito para vocês. O gabarito já fica disponível. Se você fizer aqui no dia 16, não vai aparecer o gabarito, tá? Porque senão um faz e passa o gabarito para todo mundo. O gabarito só fica disponível depois do dia 18, tá? Dia 18, após as 21h50, aparece o gabarito. Vai ser de alternativa, Lucas. A prova vai ser assim, quer ver? Ó? A prova vai ser até o dia 18, tá? O prazo máximo dela vai ser dia 18 até as 21h50. Esse é o prazo máximo. Vão ser 10 questões de múltipla escolha. Tá bom? Eu vou liberar ela, sei lá, dia 16 ou dia... Enfim, eu devo liberar lá mais ou menos entre esse horário aqui, 1 da tarde, 3 da tarde. Mas vocês vão receber um aviso, tá? Vocês vão receber um aviso. Vai chegar no e-mail de vocês lá um aviso e vai ficar um aviso lá no Blackboard também. Tá bom? Ela vai ter a duração de 2 horas. Vocês vão ter 2 horas para fazer. Tá bom? Faz lá de boa. E vai cair esses 3 conteúdos aqui, ó. A aula 2, que foi a introdução, que é o capítulo 1 do livro. A aula 3, que é conceitos de hardware e software, que é o capítulo 2 do livro. E a aula de hoje, que é concorrência, que é o capítulo 3 do livro. Tá bom? São 10 questões só de múltipla escolha. É de boa de fazer, pessoal, é de boa. Tá bom? Não pensem nessa prova como... o valor da prova vocês não perguntaram, né? A prova vale 1 ponto. Tá? 1 ponto. Porque antigamente, pessoal, qual que é o objetivo dessa prova? Não é ferrar ninguém, não é fazer vocês sofrerem, é fazer vocês estudarem. Nós tivemos 3 aulas até agora de conteúdo, né? E é muito conteúdo para vocês lembrarem. Se a gente não fizer exercício, vocês não vão lembrar. Então, essa provinha é uma forma de forçar vocês a fazerem exercícios. Porque antes, pessoal, eu dava exercício sem valer nota. Sabe quantas pessoas faziam? Vou dar uma dica para vocês.
Numa sala de 50 pessoas, quantos vocês acham que faziam? Ninguém, cara, ninguém fazia. Ninguém, juro pra vocês. Olha, de todas as turmas que eu tenho muita turma de SEO. Às vezes aparecia alguma alma que fazia. Ô professor, eu fiz o exercício lá, o senhor vai corrigir e tal. Mas assim, da maioria, 95% não fazia. Então agora eu faço assim, né? Valendo ponto. Aí as pessoas fazem. Mesmo assim ainda tem uns que copiam ainda dos amigos. Ou, qual que é a questão lá da 1 mesmo, tal? Porque, né? Vocês estão fazendo online. Não... Se você perguntar para mim, professor, pode fazer junto? Pode consultar? Adianta eu falar que não pode? Não adianta nada, pô. Vocês estão fazendo lá, né? Vocês estão fazendo lá no online, cara. Quer falar com o colega? Pode. Quer consultar? Claro que pode. Né? Esse é o método. A ideia é essa. A ideia é fazer você se inteirar do conteúdo, de algum jeito. Né? De algum jeito. Depois, lógico, na prova final lá, aí é outra história. Mas aqui tudo bem, vamos lá. Pessoal, alguma dúvida então sobre a prova? Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Eu vou colocar isso aqui no Blackboard. A prova vai ficar disponível aqui, ó. Vocês vão acessar a prova por aqui, ó. Ninguém perguntou, mas eu vou mostrar, ó. Lá na disciplina de vocês vão acessar aqui, ó, conteúdo. Certo? Aqui em conteúdo vai ter aqui, ó, prova 1. Vai aparecer aqui prova 1. Aí você vai clicar para fazer aqui. Fechou? Pessoal, então é isso. Vamos testar hoje um pouco mais cedo. Né? A gente merece também. A aula minha é muito puxada. É muito cansativo para vocês ficar escutando eu falar todo esse tempo. Então, por hoje a gente encerra aqui. Né? Boa sexta, final de sexta-feira. Bom final de semana para vocês. Muito obrigado por ter acompanhado aí, por ter participado da aula. Se vocês não participam no chat, a aula fica insuportável. É muito difícil de ficar explicando se vocês não participam, né? Dá uma sensação muito ruim de ficar falando no computador. Valeu pela dica do bloco de notas. Ah, beleza, cara. É isso. Entendeu? É muito melhor que anotar no caderno. Boa. Espero que vocês tenham pegado a dica também para assistir as aulas lá aceleradas, né? Essa dica também é muito boa, porque daí você não vai assistir as aulas anteriores, não precisa ficar 2 horas para assistir as aulas, você consegue acelerar um pouco a aula. Né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? E espero que vocês tenham gostado aqui do Google Meet, né? Eu acho que pra mim foi melhor, cara, porque não ficou caindo toda hora, né? Vamos ver o que a gente vai fazer com as próximas aulas. Então, boa noite para vocês. Boa noite, Lucas. Boa noite, Thiago. Boa noite, Caio. Boa noite, Eduardo. Boa noite, César. Bom final de semana a todos aí, tá? Eu vou parar a gravação agora, tá?